Diga graças a Deus. Aqui ninguém escapa. Quando você chega com um nome bem bonitinho, 2, 3 dias você vira baixinho, negão, magrão, cabelo. O brasileiro muda o nome das pessoas e bota apelido no meio. Às vezes é muito difícil falar o nome da pessoa. Às vezes esqueceu o nome da pessoa, entendeu? Isso os brasileiros fazem melhor do que os gringos. Uma das coisas que os brasileiros fazem melhor do que os gringos ou que os donos, comida. Tenho que admitir isso, comida. Porque se a gente for ver, boa parte daquelas comidas que nós fomos buscar lá na cultura brasileira, é um experimento científico que o brasileiro teve com a comida alheia. Pronto, não vamos falar aqui tanto, né? Inscreva no canal, ative as notificações que estão de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Vamos ver aí o Ignato, africano que está no Brasil, que claramente vai trazer aqui mais uma informação que é digno de audiência. Já escreveu? Já ativou? Então, bora ao vídeo. Eu não queria criar polêmica, mas como sou africano, já acordo polêmico. Hoje eu vou falar de um assunto muito sério, claro, coisas que os brasileiros sabem muito bem fazer que os gringos. O quê? E você, é um gringo e está assistindo esse vídeo? Calma aí, relaxa, é só apenas uma zoeira, mas é verdade. Já estou quase com muitos anos aqui no Brasil, 3 meses apenas, mas eu já vi de tudo, praticamente tudo que o Brasil oferece, aquilo que o Brasil tem sempre a oferecer aos gringos. E afinal, isso é o que os brasileiros... Não, Ignato, você não está nem perto, rapaz. Você não está nem perto, rapaz. Esquece isso. Não está nem fogo só. Não está. Você não está perto, molecote. brasileiros sabem tão bem fazer do que os gringos. É verdade. Então, para quem não me conhece, eu sou Ignato, agora estou no Brasil. Já deixa o like nesse vídeo se você gostou do tema do vídeo. E não te esqueça, se inscreva aqui no canal. Temos uma meta de bater 50 mil inscritos aqui no nosso canal. A primeira coisa que o brasileiro sabe tão bem fazer que os gringos é a comida. Ignato, tem outras coisas que você poderia falar como a primeira coisa, porque nós sabemos fazer quase de tudo. Os brasileiros sabem fazer de tudo, mas nessa lista eu coloquei a comida brasileira. Eu não sei o que se passa na cabeça dos brasileiros. O brasileiro não consegue só preparar a comida com um tempero, como o nosso hábito de nós africanos, ou 2, 3 temperos. O brasileiro consegue colocar só numa única comida a mais de 4, 5, 7 até 10 temperos. Eu já falei num vídeo desses que alguém que está ficando comigo é um brasileiro. E na comida que ele sempre prepara, depois dele colocar quase 10 temperos numa única comida, ele depois fala, tá faltando mais 7 temperos. Até que não se trata só de tempero, se trata da própria comida brasileira. Os brasileiros sabem fazer e sabem preparar a comida que quando você repara, só com seus próprios olhos, já cai saliva. Eu tinha muita curiosidade em poder provar várias comidas brasileiras quando eu estive no meu próprio país. Só acredite que só de ver nas fotos, nos vídeos, eu já caía quase saliva na boca. Mas quando cheguei aqui no Brasil, eu vi que os brasileiros mentiam pra mim. As fotos mentiam pra mim. Os vídeos mentiam pra mim. Sabe por quê? Eu vi descobrir que a comida ela que o brasileiro prepara é mais que aquilo que é aparente nas fotos. E eu vou ser sincero com você. Se você já viu comida, já viu vídeo mostrando comidas brasileiras, acredite, não é tudo isso. É mais que isso. E isso deixou mesmo eu como uma pessoa que veio de fora. Da forma que vocês preparam as comidas aqui no Brasil. Eu até já cheguei perguntando várias pessoas que assistem os meus vídeos, como é que vocês preparam a famosa feijoada? Eu só queria entender como é que vocês fazem isso tudo. E desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu fui descobrir que a realidade é outra. Mesmo os brasileiros te explicar, você não vai entender. Mesmo os brasileiros falarem que fazem isso, você não vai conseguir fazer aquilo que eles fazem. Ou seja, aquilo que os brasileiros fazem. Há dias atrás eu tentei fazer uma comida lá em casa, onde eu queria fazer arroz, saiu sopa de macarrão. E eu já provei várias comidas no restaurante, no boteco. Eu acho que eu vou desistir. E cara, a cada comida que eu coloco na boca, dá aquela sensação, dá aquela vontade de você querer levar a mesma comida, ou seja, levar a comida a estar sempre na sua boca. E é por isso que eu coloquei isso em primeiro lugar, porque a comida brasileira é mesmo muito tão boa. Claro, porque os próprios brasileiros fazem a comida ser tão boa. Quando eu sempre vejo um brasileiro, já penso, esse cara já deve ter abrido já um restaurante. Esse cara vai ter que abrir um lanchonete. Isso me aparece sempre na cabeça porque a forma como vocês preparam a comida tão boa. E isso, eu nunca vi um outro povo a fazer isso. Ou seja, nunca vi um outro gringo a conseguir conquistar um coração de alguém através de uma comida. Se vocês não sabiam, muitos de nós os gringos, quando vemos aqui no Brasil, a maioria das vezes uma das coisas que nos surpreende bastante é a própria comida brasileira. E deixa qualquer um gringo de coração chocado de como é que eles fazem essa comida. Só para você poder ter noção como que o brasileiro ele é tão incrível na parte da comida. Eu há dias atrás provei uma comida típica, me parece japonesa, yakisoba. Yakisoba, não sei se o português está bonito. Os caras transformaram tudo yakisoba num produto brasileiro. Yakisoba já não é mais japonesa, agora é brasileiro, yakisoba. Mas a comida, ela, é uma comida japonesa ou chinesa, não sei, entre aspas. Então, se você estiver a ver esse vídeo, deixa aqui nos comentários Japonesa, qual é a origem, qual é o rapaz. país dono dessa comida. Mas essa comida é feita aqui no Brasil. Mas se você puder ter noção, essa mesma comida, ela que é do outro país, mas é feita aqui no Brasil, deixou-me de boca aberta. Eu perguntei para o pessoal, cara, essa comida, de onde que é a origem dessa comida? Falaram que não, cara, essa comida é mesmo japonesa. Imagine, uma comida de um outro país ser feita no outro país e que dentro desse país deixar quase qualquer um de boca aberta. Claro, até lamer os dedos. E é por isso, eu escolhi colocar isso como no primeiro ponto,
que o brasileiro é muito tão bom em preparar as suas refeições. E eu precisava colocar isso em primeiro lugar porque era para vocês poderem entender que isso conquista muitos de nós os gringos. Ou seja, muitos de nós que viemos de fora, nós não sabemos como é que vocês conseguem fazer isso. Talvez era um segredo de todo gringo, que o brasileiro sabe muito bem fazer as refeições. E sabe o que eu acho? Eu acho que esse é um dos segredos que o brasileiro nunca vai revelar para qualquer um, porque esse é um próprio segredo do brasileiro. Ah, então Ignato, não há segredo nenhum, essa é a realidade nossa, a gente prepara normalmente. Não, vocês têm segredo, mas vocês nunca querem contar isso para ninguém. Mas guardem o segredo, até que faz bem todos os gringos. Eu tava gravando esse vídeo, vocês conseguem ver lá no fundo? São os seguidores. Aí ele fala assim, eu já vi esse vídeo, não preciso deixar like. Claro, elas disseram que, já que eu tô gravando, eles viram no momento que eu tô gravando esse vídeo, eles já viram, gostaram. Então não precisa deixar like assim que ver esse vídeo aqui agora. E como hábito de sempre, assim que estiver a gravar um vídeo, não esqueça de se alongar, porque é muito importante, né? Ai. Mano, ele é muito fininho. O Ignato é daqueles que pode comer mesmo uma tonelada num único ano. Não vai ficar grande, porque ele não tem massa, entendeu? O corpo dele não dilata. Sabe aqueles fininho crônico? Exatamente. É que tipo Batista Miranda, mas quem? São fininho crônico, sabes? Como é que você vai dar conta que a pessoa é fininho crônico? Quando você dá conta que a bochecha não sai. Entendeu? O irmão que eu sigo é assim também. O meu irmão mais velho que eu sigo é assim. Mas é papa, come que come. Não engorda. Eu gostaria de ter esse metabolismo, meu. Tô cansado. Meu Deus. E um outro ponto que eu preciso falar para vocês é de que o brasileiro não tem a hora, não tem como, não tem aonde, não tem um lugar de fazer amizade. O brasileiro sabe muito bem fazer e isso faz qualquer um gringo não conseguir entender como que o brasileiro, esse jeitinho brasileiro, como que isso funciona e como que é. Eu vou falar direto para vocês. A maioria de nós, para confiar em alguém, colocar uma confiança numa outra pessoa, leva quase 10 anos. Enquanto o brasileiro só precisa de te ver, já te confiou e já te emprestou dinheiro. É verdade. E se você sair, sentar... Já te emprestou dinheiro. Cara, não emprestam dinheiro à toa não, rapaz. Dinheiro estraga amizade. Dinheiro estraga amizade, com certeza. Dinheiro estraga amizade. Podes crer. Podes crer. Um ponto de ônibus, claro, ao lado tem um cara. Você só vai descobrir que o cara já contou onde que ele trabalha, quanto que ele ganha e que a sogra é um pouco complicada e que ele odeia o seu patrão. Isso chama a atenção de qualquer um gringo. Qualquer gringo quer entender como que vocês, brasileiros, conseguem fazer isso. O brasileiro é uma pessoa muito incrível, como eu sempre falo para vocês. O brasileiro sabe como fazer isso. E eu até já cheguei de criar minha própria conclusão. Acho é o jeitinho brasileiro que eles falam. E um outro ponto que o brasileiro sabe tão bem fazer é transformar em qualquer lugar em uma festa. Como é que eu te explico por que eu digo isso para vocês? O brasileiro não precisa de uma data marcada para fazer festa. Só numa sexta-feira, no aniversário, jogo de time ou até mesmo dia de folga. O brasileiro é normal fazer uma festa bem, em plena rua, só com uma carne e a caixa de som. A festa aí já está começando. E mais um outro ponto que o brasileiro sabe tão bem fazer, que nenhum qualquer gringo consegue fazer isso que o brasileiro faz, é criar apelidos absurdos. Perdão pela linguagem, mas se você aqui no Brasil escapar de ter um apelido a esse, cara, diga graças a Deus. Aqui ninguém escapa. Quando você chega com um nome bem bonitinho, 2, 3 dias você vira baixinho, negão, magrão, cabelo. O brasileiro muda o nome das coisas e bota apelido no meio. Às vezes é muito difícil falar o nome da pessoa. Às vezes esqueceu o nome da pessoa, entendeu? Então, para encurtar, para não dar bandeira do tipo, poxa, tô com esse fulano, até agora nunca não sabe meu nome. Então eles chutam essa, entendeu? Dá para entender esse ponto, mas uma das coisas que eu vi também é que o brasileiro bota mesmo apelido que bota, rapaz. Bota que bota. Esses são apelidos que vão te apelidar depois de 2 ou 3 dias. E acreditem comigo, se você reclamar desses mesmos apelidos que os brasileiros estão te dando, colar. pode piorar. Olha, eu posso ter errado em uma coisa. Pode piorar, é muito bom, meu. Vai, faça mais vídeos assim, meu. Mas pelo menos eu tentei. E mais um outro ponto que até o próprio pode brasileiro piorar. criou, e eu não vi antes isso no exterior, ou seja, nunca vi isso num outro país, o próprio boteco. Eu não sei se eu estou pronunciando direito, mas eu vou te contar, você não sabe o quão que essa palavra tão simples esconde algo muito maravilhoso dentro desse mesmo boteco. Claro, se você não sabia, aqui no Brasil, nesse tal de boteco, você pode encontrar de tudo. Você pode encontrar de tudo dentro do boteco. Você encontra comida feita, se você quer um café, tudo que eu estou dizendo você encontra no boteco. Quando eu falei para vocês que o boteco é praticamente tudo, acreditem comigo, o boteco é mesmo tudo, tudo. Um ponto até de encontro, muitas cervejas,
cervejas, muitas conversas, muitas risadas. É tudo que até o próprio brasileiro, ou seja, foi o próprio brasileiro que criou isso. E isso eu nunca vi antes. E mais um outro ponto que o brasileiro sabe tão melhor em fazer é a higienização de tudo. Higiene. O brasileiro... Isso é uma das paradas que eu ouvi muito, né? Não em todas as cidades, mas, poxa, a presença da higiene tá lá. Tá lá, assim que tá. A higiene pessoal, muito bom. De ficar limpo. Os brasileiros são limpos. Isso deixa qualquer gringo de boca aberta quando ouvem dizer que os brasileiros escovam os dentes depois de cada refeição, ou depois de cada coisa que coloca na boca o brasileiro, escova os dentes. Isso deixa quase todo o gringo de boca aberta e não entende como que isso acontece. Eu sei que quando se fala de higienização, tem que mesmo se cuidar, fazer banho, até que isso é muito importante, fazer banho. É algo que eu não gosto de fazer, mas eu vou passar a fazer porque os brasileiros são higiênicos e eles podem me deportar. Zoeira. Eu sei que vocês sabem que quando eu falo que não tomo banho, é só apenas zoeira. E falar de higienização, o brasileiro é muito, mas muito limpo. Eu até já me perguntei, eu fechei uma parceria há pouco tempo e quando eu cheguei no escritório, no lugar onde que eu tinha que fazer a publicidade, cara, me impressionei bastante no momento de almoço. Eu vi quase todos os funcionários depois do almoço indo para o banheiro. Eu não sabia o que iam fazer lá dentro de banheiro. Eu pensava, tipo, entre aspas, outras coisas, né? Tipo, todo mundo tá indo para o banheiro? O que deve ser? Você saber que lá iam tomar banho, escovar os dentes e, claro, o que as mulheres gostam de fazer, se maquiarem de novo. E isso deixa qualquer um gringo de boca aberta, isso impressiona bastante um gringo. E que o gringo não consegue fazer isso que os brasileiros fazem, porque o brasileiro é higiene. E eu lembrei isso... Eu acho que isso tá na configuração de fábrica dos brasileiros, né? Aprendem isso lá na escola, no primeiro contato que eles têm com outra gente, aprendem em casa, no final das contas, torna-se uma configuração de fábrica. Passa a ser uma identidade, né? Logo nesse tempo de sol, eu lembrei falar isso para vocês, porque precisavam ouvir. E eu sei que a meta é essa, fazer um banho de manhã, à tarde e à noite. Essa é uma das metas que eu tenho esse hábito, mas não sabia que era possível fazer mais que isso. E os brasileiros sabem fazer melhor que isso. Isso deixa qualquer um gringo de boca aberta e sem entender como que é possível os brasileiros fazer isso. Mas essa é a realidade do Brasil e essa é a verdade do Brasil. Os brasileiros são muito limpos. E no mesmo escritório que eu fui para fazer a publicidade, eu quando cheguei no escritório, eu encontrei quase um cantinho onde que a galera deixa as suas pastas. E quando no momento de almoço a galera levava as suas pastas, eu vi muita gente pegando perfumes e isso me deixou de boca aberta, me surpreendeu bastante. É algo que eu já ouvia dizer e não vivia nessa realidade. Mas agora que estou no Brasil, estou vivendo a realidade brasileira. E, na verdade, o brasileiro é muito, mas muito lindo. E é por isso eu quero ser brasileiro. E mais um outro ponto que o brasileiro sabe tão bem fazer e que isso deixa qualquer gringo querer ser o brasileiro e ser hospitaleiro. Vocês, povo brasileiro, são pessoas incríveis. Eu já falei isso várias vezes para cada um de vocês. Vocês são pessoas maravilhosas, pessoas prodigiosas. Vocês são pessoas hospitaleiros. Sim, esse é um dos pontos que muitos gringos querem ser os brasileiros, mas não tem como ser os brasileiros. Inclusive eu. Eu queria tanto ser brasileiro, sabem por quê? Porque eu queria ser a quem vocês são. Vocês me elogiam de eu ser essa pessoa que eu sou, mas eu admiro muito a vocês, sabe? E a gente entende. Vocês admiram o Ignato, eu admiro vocês. É normal você chegar hoje na casa de um brasileiro e se esse mesmo brasileiro avisar numa outra brasileira ou num outro brasileiro que recebeu um africano ou recebeu qualquer uma outra pessoa, já convida. Vem pra cá que tem um almoço. Depois dali, vocês vão sair pra um outro lugar. E que vocês tratam muito bem qualquer um ser humano. Não digo só na minha parte. Eu fui tratado e sou tratado tão bem com todo brasileiro. E que, claro, não sou eu. Eu vejo que vocês tratam qualquer um da mesma forma que vocês têm me tratado. E isso faz com que isso promove a quem vocês são. E ainda vou aproveitar a falar do quão que vocês são hospitaleiros, de falar daquilo que aconteceu comigo nesses dias aqui, porque eu tava indo atrás de umas certas coisas. Cheguei no local. Cara, eu fui tratado de uma forma que eu não esperava. Eu nunca fui tratado assim na minha vida, certo? Cara, imagine você chegar num lugar e a galera já se preocupar em o que poder te dar, algo para comer. Ou seja, isso mostra esse lado que o brasileiro é um hospitaleiro. Você chega numa casa de um brasileiro, se ele não te receber com um café, se ele não te receber com qualquer prato de comida, ele te recebe com muito carinho. Ele te trata você até se sentir que está em casa. Esse é o brasileiro. E eu não sei, nesse tempo todo que eu tô aqui no Brasil, se daria, ou mesmo se eu conseguiria ficar esse todo o tempo aqui no Brasil, se os brasileiros não fossem quem eles são. Eu não sei se eu poderia conseguir ficar esse todo o tempo aqui no Brasil, se não fosse a quem os brasileiros são. Isso deixa qualquer um gringo, deixa eu, inclusive, de amar tanto ao povo brasileiro. Eu não sei, cara, os brasileiros deixam-te lá no topo, os brasileiros querem te ajudar, os brasileiros sempre querem o seu bem. Os brasileiros sempre fazem isso para o bem de você. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu descobri isso nos primeiros minutos, até que eu já sabia de quem vocês são, hospitaleiros, pessoas incríveis. Mas como eu sempre falo para vocês, eu me enganei tanto sobre esse Brasil. Eu pensava que era aquilo que sempre os brasileiros falavam para mim. Eu pensava que era só aquilo que os brasileiros mostram de ser na internet. Quando eu cheguei aqui no Brasil, descobri que era tudo mentira.
Sabe por que eu digo isso? Digo que é tudo mentira porque eu descobri que era mais que aquilo que os brasileiros falavam que são. Descobri isso, como eu falei para vocês, nos primeiros minutos, nos primeiros dias. Gravei muitos vídeos na rua só para ver que o brasileiro quer o seu bem. O brasileiro já mandava mensagem para mim falando que tome muito cuidado nas ruas porque é muita coisa que acontece. Tome muito cuidado com a sua máquina de gravação porque é muita coisa que acontece na hora que eu não sou conhecido, em lugares onde eu nunca cheguei. Cara, só para você ter e entender como que o brasileiro, ele ainda é muito incrível. O brasileiro te ajuda. Cara, eu já fui ajudado em muitos vídeos meus que eu tenho gravado aqui para vocês, é onde que eu aproveito, chego em alguns lugares. Se vocês forem a prestar atenção, a maioria das vezes até tem sido pessoas que eu não conheço a me gravar. Tem sido pessoas a me dar aquela toda a liberdade de poder gravar esses sectores. Eu gravei muitos vídeos, principalmente eu gravei há poucos dias, vídeo onde que eu fui provar a comida de R$1 aqui no Brasil. Olha como que o brasileiro é tão incrível. Quando eu cheguei no local, disseram que não é permitido filmar, mas pediram para que eu não possa filmar as pessoas. Mas eu vou te ajudar. O brasileiro esse falando isso, que ele iria me ajudar, eu posso levar só apenas a minha máquina de gravar e gravar o meu prato e eu comendo. O brasileiro sempre querem ver você num lugar tão incrível. Então eu não sei, durante esses 3 meses, que se o brasileiro não fosse quem ele é, se eu poderia ainda permanecer aqui no Brasil. Não sei. Eu sempre falo que o Brasil tem muita coisa a oferecer, falo que o Brasil é um país muito incrível, porque vocês, os brasileiros, fazem esse Brasil ser tão incrível. Porque vocês, os brasileiros, são essas pessoas que eu digo que vocês têm muita coisa a oferecer. E sabe o que eu acho? Eu acho que isso é uma coisa muito fundamental, é você saber que amanhã tem um outro dia. É um ditado também brasileiro que diz assim, não chora não, Ignato, tudo passa, aproveite tudo. Só para ver como que o brasileiro ele é tão incrível, quando ele fala assim, Ignato, aproveite tudo, tudo, tudo que você não conseguia ter lá no seu país e tenha aqui no Brasil. Isso faz o brasileiro ser uma pessoa muito, mas muito incrível. Eu acho que isso é uma coisa muito fundamental. Cara, eu não sei como descrever o brasileiro, mas leve isso em conta. Isso faz qualquer um ser humano aprecie esse brasileiro, aprecie a quem brasileiro ele é. E eu sou muito admirador de um brasileiro, eu sou muito admirador dos brasileiros, porque o brasileiro não caia, o brasileiro é um trabalhador, o brasileiro quase não se leva com a tristeza. É normal você ver alguma coisa acontecendo agora e que para nós principalmente, que eu sou um gringo, vejo que é uma coisa muito pesada, mas você irá ver o brasileiro tá aí dançando, felizão. Isso eu sou muito, mas muito fã e eu admiro muito esse jeito de brasileiro. E eu quero tanto aprender isso, estou aprendendo, minha família que está lá em Moçambique, meus amigos africanos em geral, meus irmãos moçambicanos em geral, eu quero que vocês aprendam isso com o povo brasileiro. O povo brasileiro, vocês será que podem ensinar isso aos meus irmãos africanos? Por favor, façam isso, eu acho que eu vou amar bastante. E agora... Devemos admitir que ele rachou o Brasil de elogio e claramente ele falou tudo aquilo que vivenciou. Não é fácil de onde ele vem, chegar no Brasil e ser aí acarinhado, muito bem recebido. Isso conta muito mesmo. E querendo ou não, as coisas positivas é que devem ser aproveitadas. E com certeza eu poderia concordar com ele mesmo estando aqui distante, porque nesta caminhada na internet o acolhimento vem mais do lado dos brasileiros do que dos próprios angolanos, só para vocês terem ideia, entendeu? Então sim, claramente nós podemos encontrar um ponto e falar realmente. E veja que tudo que ele falou aí é que outros gringos falam sobre o Brasil. Então inscreva no canal, atenção, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau.